primeira que comungou foi a Virgem Maria, a primeira que recebeu Jesus no coração, a primeira que anunciou foi a Virgem Maria, e gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro ostensório do Senhor. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Momento Conectado. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa que é bastante importante para a igreja, para a nossa fé católica, que é uma mulher que a gente escuta bastante falar sobre ela neste mês de maio, que é Nossa Senhora. E para partilhar um pouco com a gente hoje sobre o tema, que é Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, nós trouxemos Joelma. Joelma é membro da nossa paróquia. Joelma participa da comunidade de Aliança Divina Providência, que é uma comunidade carismática, e ela tem muito para trazer para a gente hoje, temos certeza disso. Então seja bem-vinda, Joelma, para nosso momento de hoje. Obrigada, Gabi, obrigada a todos do Conectado, obrigada à nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. E eu muito feliz com esse convite e para falar da mãe de Jesus, Maria, ela que é exemplo de fé para nossas vidas, ela que tem muito a nos ensinar. Então, para iniciar, Joelma, como que você nos apresenta Maria como jovem? Como que você nos apresenta Maria como mãe? Maria, ela como jovem, ela teve esse chamado. E Maria era uma jovem comum, como judia. Naquela época, ela vivenciava a fé junto com a sua família. Então, ela teve todos esses encaminhamentos dos valores, da vivência da fé, da escuta da palavra de Deus, que como judia é a Torá. Então, Maria era emergida dentro desse ambiente cristão. Então, muito jovem. Então, ela, como uma jovem como a gente, né, vivenciava, tinha suas amigas, era uma menina muito presente em sua comunidade. Então, Maria é uma mulher, sim, uma jovem, uma adolescente, né, porque ela foi chamada muito jovem, muito nova. Mas ela era comum, simples, humilde, e que tinha esse desejo e que tinha dentro dela esse serviço. Então, Maria é uma jovem muito agraciada por Deus, porque ela já vivenciava esses valores cristãos. Então, assim, vendo Maria como jovem, né, como uma menina que você disse que era como a gente, né, uma menina comum, uma jovem comum. Como que Deus encontrou graça diante de Maria para fazer a ela o convite de ser mãe de Jesus? Pois é, Gabi. Maria, dentro desse contexto jovem, ela em um certo dia, no seu lugarejo, na sua comunidade, ela recebe o anjo Gabriel, que trouxe esse convite. Dentre de tantas jovens, muitas jovens, imagine só, Deus achou graça diante da fé, diante da vida e da simplicidade de Maria. Ela acolhe o anjo com uma notícia: você será mãe do Salvador. Logo ela fica preocupada, né? Ela fica
um pouco nervosa, agitada. Mas como vai acontecer isso? Porque ela era noiva, ela namorava um jovem e não era casada. Como? O que ela ia dizer para a sua família? O que é que ela ia dizer para a sua comunidade? Como ela ia ser vista? Então Maria ficou um pouco aperreada, não é, diante desse sim. E o anjo acalma Maria, alegra-te. Essa é a comunicação do anjo para essa menina, essa jovem, com o coração cheio de fé. Maria se apresenta diante de Deus com o coração cheio de fé. Diante dessa alegria, fica alegre, Maria, porque você achou graça diante de Deus. Então, quando o anjo fala essas palavras para Maria, Maria aquieta o coração. E ela diz o sim, que é o faça-se. Faça-se segundo a vontade de Deus. Essa entrega de Maria tem um recheio de uma fé muito profunda e de uma entrega total. Então, Maria, uma menina, uma jovem, muito jovem, né? Muito mesmo, creio que entre 14 a 16 anos, aí, né, que apresenta Maria, que recebeu essa visita do anjo, Maria se entrega no seu faça-se, no seu sim, no seu fiat. Essa é a resposta de Maria. E quando ela diz sim, ela não tem mais o medo do que vão pensar dela, do que a família vão dizer, do que o noivo dela vai dizer. Dentro da cultura de Maria, como uma judia, uma mulher ficar grávida antes do casamento era algo assim que levava a um apedrejamento. E Maria não teve medo disso, porque ela tinha fé. Ela acreditou na presença de Deus em sua vida. Então, diante desse fato, podemos perceber que Maria, ela tinha um jeito especial. A graça de Deus fecundou Maria de fato. E Maria sente isso, tanto que ela não tem medo e ela se entrega. E esse sim de Maria, o que é que qual é a atitude dela? Ela vai visitar Isabel. Então, o serviço, a humildade, toma conta da atitude de Maria, que é próprio de pessoas que se entregam a Deus, de fazer algo, de fazer alguma coisa. Então, Maria se coloca a caminho do serviço e um caminho da fé. Então, essas atitudes de Maria já permeia todo o trilhar do que ela vai passar daí para frente. E ela vivencia isso sem contar para muita gente, né? Porque quando ela chega a Isabel, Isabel também sente que dentro de Maria tem alguma coisa diferente, que o ser de Maria, junto ao ser de Isabel, se comunicam aí, né? Então, a graça de Deus permitiu o encontro dessas duas mulheres como exemplo de fé, um exemplo de entrega. E isso não era muito comunicado, né? Imagine, na época que as duas viviam na época, não era que podia dizer para muita gente. Então, o silêncio de Maria foi permeado com a presença de Deus. Nisso, assim, enche o nosso ser de uma confiança muito grande. Então, nós podemos ver em Maria e podemos aprender dela esses gestos como atitude: a fé, o serviço e a confiança. Aqui é a vocação de Maria para ser a mãe de Jesus. E que essa tríade de vivência que permeia toda a vida dela e quem nela acredita, né? Porque hoje nós somos convidados a também ver em Maria essa vivência e nós, a exemplo dela, permear hoje
o mesmo caminho. Então, nós como jovens, também podemos ser inseridos dentro desse caminho, como jovem, porque se Maria tivesse hoje, no nosso tempo, ela seria assim, como a gente, estudando, saindo, né, visitando os nossos amigos, indo à igreja, indo na casa de uma. Eu não vejo Maria fora desse contexto. Ela seria uma pessoa como cada um de nós. Ela é uma mulher simples. E ela era comum. Ela era comum. O que diferenciava Maria era o seu interior. O que diferenciava Maria de todas as jovens era o ser dela, o ser interior de Maria. E que bom que tivemos essa mulher, que temos, né, essa mulher presente dentro da sua firmeza e dentro desse chamado. Joelma, e sobre a educação de Jesus, né? Qual foi o papel de Maria na infância, na educação de Jesus? Então, Maria, ela ficou grávida, não é? Então, ela tem Jesus dentro dessa dificuldade, não é? Porque ela passou por muitas dificuldades junto ao seu esposo. E dentro do crescimento de Jesus, nós temos Maria como uma mulher de fé. A infância de Jesus foi junto com Maria, Maria trilhando esse mesmo caminho com Jesus, na vivência da palavra de Deus, que é a Torá, né? Maria como uma judia, Jesus como judeu, era a escuta da palavra diariamente, a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Jesus vivenciou todo esse caminho de fé com Maria. Então, Maria foi a primeira discípula que foi aprendendo com Jesus e Jesus aprendendo com Maria. Veja, é um caminho lindo de perceber que Maria e Jesus foram trilhando esse caminho de fé, de entrega, da vontade de Deus, juntos. Então, a infância de Jesus foi permeada dentro dessa família, vivenciando a escuta da palavra. Então, Jesus e Maria foi sendo conduzido até a chegada a hora de Jesus, e que quando chegou a hora, Gabi, Maria está junto, que a gente pode perceber na leitura das bodas de Caná em João, capítulo 2, quando chegou a hora, é Maria que conduz Jesus. É ela que chama o filho. Chegou a hora dele. E Maria dá esse sinal. E Jesus, que é obediente, escuta. Então, Maria e Jesus têm essa conexão. Eles são conectados dentro da vivência da vontade de Deus. Maria é totalmente, 100% presente na vida do seu filho. A gente também pode perceber que é em Lucas, no templo, que Jesus se perde. A família tinha que ir ao templo se apresentar e na caravana, no retorno para sua casa, para a comunidade, Jesus se perde. E Jesus volta e fica na sinagoga. E Maria e José vão em busca de Jesus. E Jesus está lá. A história coloca que Jesus tinha mais ou menos 12 anos. E Maria vai em busca do seu filho. Então, Maria sabe que quando chegar a hora, ela, que é presente na vida dele, vai estar com ele. Então, toda essa preparação para a entrega de Jesus, né, na sua missão, como filho de Deus, Maria também vai fazendo junto com ele. Porque o caminho de fé é feito dessa forma, aos poucos. A compreensão da vontade de Deus é feito dessa forma, aos poucos, na vida e na vivência. Então, podemos assim
fazer uma síntese. Como era a presença de Maria na infância de Jesus? Maria, ela é exemplo de fé, exemplo de mãe que conduz o seu filho na obediência à palavra de Deus, e também uma mulher que se coloca como discípula, que quer aprender, que quer também continuar dando o seu sim, agora não sozinha, agora ela dá o sim com Jesus. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. E eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. E eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Então, assim, Joelma, a gente viu um pouco sobre Maria como jovem, né? Maria como a escolhida, como que Deus encontrou graça diante de Maria. Vimos também agora um pouco também sobre a educação que Jesus teve através de Maria. E como que você falaria um pouco para a gente sobre o papel de Maria na igreja? Como que é Maria na igreja hoje, no dia de hoje? Toda essa vivência de Maria com Jesus chega à cruz, né? Então, Maria estar com Jesus na entrega, quando Jesus vai, que ele é julgado, que ele vai ser morto, né? Que Jesus foi morto, humanamente falando, né? Jesus foi morto, Maria estava com ele. E quando no caminho para o Calvário, na via sacra, não é? Nesse caminho que Jesus carrega a cruz, Maria está com Jesus. Quando Jesus, de fato, morre na sexta-feira, né, na sexta-feira santa, Maria está com Jesus. O próprio Jesus se entrega e diz ao discípulo amado, né? A Bíblia coloca bem assim, ao discípulo amado, João, aí está a tua mãe. E diz a Maria, aí está teu filho. Então, quando Jesus faz essa entrega, Maria passa a ser agora esse sinal de esperança e o início de uma igreja. Não como instituída, né? Uma instituição. Mas ali, Maria recebe o seu filho nos braços, que é muito forte. Maria, que recebe Jesus no nascimento, em seus braços, agora Maria entrega Jesus em seus braços. Que a gente tem uma imagem da Pietà. Jesus nos braços de Maria ensanguentado, morto, mas dentro dessa mística de fé. Humanamente ele foi morto, mas pela fé, a ressurreição está ali. Jesus é o ressuscitado. Então Maria, ela agora passa a ser a presença junto com os apóstolos e ali já dá início a essa comunidade de fé
que vai ser instituída a nossa igreja, né? A nossa igreja católica. Então, ela passa a ser uma presença muito forte como a mulher discípula, a mulher que comungou Jesus. Quando Maria recebe Jesus em seus braços, que ela abraça Jesus, que ela olha, né, ali Jesus, ela comunga Jesus. Não só uma entrega, ela comunga o seu filho como uma discípula, como apóstola. E é muito forte esse encontro. É muito forte. Então, ali, Maria passa a ser agora a mãe da igreja, a mãe dos apóstolos, a mãe de todos que entram nesse caminho de fé, que quer vivenciar a mesma coisa que Maria vivenciou, o Cristo ressuscitado. Então, é Maria que nos ensina, é a primeira discípula, é a primeira apóstola, é a primeira que comunga, que vivencia o ressuscitado, o Mestre, o Jesus Cristo. Então, Maria passa a ser, perante a igreja, né, a mulher que vivenciou e que nos ensina esse caminho para ser trilhado. Ninguém, eu coloco isso assim como uma expressão de fé, ninguém teve e comungou tão forte Jesus como Maria. Né? Eu, assim, cada vez que eu leio os santos, todas as pessoas que tiveram uma expressão, uma caminhada de fé, uma santidade, uma vocação dentro da igreja, ninguém pode ser comparado a Maria. De fato, ela é a mãe de Jesus e a mãe da igreja, com todos esses requisitos, modelo, né? Modelo. Penso assim que ela é o modelo. Daí, Gabi, você pode perguntar, mas como, Joelma, modelo? Porque ela é que é mais achegada a Jesus. Tanto que dentro da história da igreja, as mulheres, as comunidades, vivenciam a Maria como essa devoção popular. E por isso que tem tantos títulos, porque cada lugar, cada comunidade vivencia de um modo diferente. Então, Maria tem muitos títulos na igreja, muitos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora... Porque a expressão de Maria que é vivenciada de muitas formas. Né? Eu vivencio de um jeito, você vivencia de outro. Ao olhar para Maria, ao olhar para ela, a gente vê um aspecto diferente, mas que ela conecta toda a vontade de Deus. Nela está toda a vontade de Deus, que pode ser vivenciada de diversas formas. Então, podemos concluir, Gabi, Maria como mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo e da igreja, como modelo de fé, de muitas formas de fé, né? Que essas expressões são variadas, mas nela tem a confiança, a humildade e toda forma de viver a vontade de Deus. Então, assim, né? Vejam como é rica a história de Nossa Senhora. Como é rica, não é, Joel? Uma história de Maria e como a gente tem o que aprender com ela. E falar assim rápido não é fácil, né? Porque ela é... Nossa, é expressão assim de uma totalidade de Deus. E é infinita, inacabada. A gente não tem como dizer. A melhor forma é viver. Então, que a gente tenha, né, Nossa Senhora realmente como exemplo de mulher, como exemplo de mãe, como exemplo de discípula fiel, né, que a gente tenha esse exemplo e que a gente busque conhecer mais dela, porque não tem como a gente conhecer Maria e não amar. Não tem como a gente conhecer Maria, se aproximar dela e não chegar ao seu filho Jesus. Não é, Joel? Isso mesmo. Maria, ela existe para chegar a Jesus. E tudo o que ela fez foi para apresentar o seu filho.
E é assim que a gente quer chegar na consagração a Maria, dentro desse contexto, apresentar toda a realidade a Jesus. E Maria é a medianeira, aquela que leva, aquela que conduz. Eu gosto de uma imaginação, né? de uma parte imaginária que eu tenho dentro de mim, que Maria é aquela que prepara uma bandeja com tudo que cada pessoa apresenta a ela, e ela vai a Jesus, né? E dá o melhor para que Jesus realize, porque não é ela que faz, é Jesus que faz, mas ela é quem apresenta. Então, ninguém pode apresentar melhor do que Maria. Então, ela só faz se o Filho quiser. Então, vamos nos aproximar de Maria para chegar a Jesus. Mas ela foi quem melhor viveu, ela foi quem melhor disse sim, ela foi a melhor que se colocou nesse caminho de santidade, né? De santidade. Então, olhando para Maria, agora eu faço o convite a cada um, né? Vamos olhar para Maria e nos consagrar a ela. E dentro dessa consagração a Maria, nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos apresentar a Maria aquilo que está em nosso coração, aquilo que nos perturba, aquilo que está não muito bem resolvido, as tristezas, o que está para ser resolvido, mas também as alegrias. E vamos colocar diante dela para que ela apresente a seu Filho, o Mestre Jesus, caminho, verdade e vida. Ele que, em seu tempo, em sua hora, em sua vontade, faz acontecer. Jesus, ele confia em sua mãe e ela confia no seu filho. Então, Maria, leva até Jesus o que cada um de nós estamos te apresentando. Olha para as alegrias, tristezas das famílias. Olha para os nossos jovens. Olha para cada realidade desse mundo e apresenta a Jesus. Quantas famílias estão sofrendo com as perdas do coronavírus? Meu Deus, tanta gente que está morrendo. Mas confiamos na graça, confiamos no teu Filho, que tudo vai ser resolvido. Maria, olha para a humanidade inteira, conforta, consola, que a gente não perca a fé, a esperança e o amor de viver a vida com mais leveza, assim como você vivia, na simplicidade, no serviço e na alegria. Consagremos tudo, o nosso ser, o nosso viver e o nosso fazer. Que sejamos mais de Deus e de Jesus, assim como tu foste. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu te ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardar